Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Bom dia, transformadores! Hoje nós vamos até Caná da Galileia, onde Jesus realizou um segundo grande sinal, a cura do filho de um funcionário do rei à distância. É uma cena forte e tem muito significado, porque ela nos revela não só o poder de Cristo, mas de uma fé que não deve depender de sinais visíveis. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 4, versículos 43 ao 54. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia. Ele saiu a seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: "Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais." O funcionário do rei disse: "Senhor, desce antes que meu filho morra." Jesus lhe disse: "Podes ir, teu filho está vivo." O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: "A febre desapareceu ontem, pela 1 da tarde." O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: "Teu filho está vivo." Então, ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galileia. Palavra da salvação. Uma coisa que me impressiona nesse evangelho é a confiança, do funcionário do rei. Pensem comigo. Ele atravessou mais de 25 quilômetros de Cafarnaum até Caná. Foi movido por um único motivo: salvar a vida do filho. E o que ele encontrou? Uma resposta que desafiou a fé dele. "Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais." Jesus, como que provocando, questiona a necessidade de provas para que se creia. Porque quantas vezes na nossa vida nós não fazemos o mesmo? Queremos ver para crer, sentir para acreditar, mas o funcionário não se abala. Com o coração apertado, ele insiste: "Senhor, desce antes que meu filho morra." Aqui está o ponto: a fé que persiste, mesmo diante da aparente indiferença. Jesus então responde: "Podes ir, teu filho está vivo." Imagina a cena: um pai que faz um caminho desesperado, segurando a última esperança, e volta com nada mais que uma palavra de confiança. Não há toque, não há presença física, apenas uma promessa. E ele acredita. Essa fé que atravessa distâncias mexe com a gente, não é? Porque nos revela que a verdadeira confiança não depende de provas, mas de uma entrega sincera ao poder de Deus. São João Crisóstomo comenta que Jesus não foi até Cafarnaum para ensinar o homem a amadurecer na fé, a crer mesmo sem ver. E aqui está a pergunta que nos provoca no Evangelho: até onde vai a nossa confiança em Deus? Eu digo isso pois quantas vezes nós colocamos condições até para acreditar?
Dizemos, se Deus fizer isso, aí sim eu acredito. Mas a fé, ela não funciona com barganha, como uma troca, e sim como uma entrega que transcende as evidências. E o funcionário do rei nos ensina que a fé verdadeira, ela não exige sinais, mas sim uma postura de confiança. E ao retornar para casa, ele descobre que o milagre aconteceu exatamente na hora que Jesus lhe deu a palavra. Isso fortaleceu ainda mais a sua crença e ajudou a transformar toda a sua família. Porque é assim, a fé verdadeira, ela contagia. Ela não é egoísta. Ela transforma o ambiente, ela cria uma rede de esperança que vai tocando a todos que se aproximam. É uma pergunta a se fazer. Você já se perguntou se sua fé inspira quem está ao seu redor? Se sua confiança em Deus é capaz de mover corações? Porque olhando para o exemplo desse homem, fica o convite. Vamos cultivar uma fé que não depende de provas, mas que se apoia na confiança plena no Senhor. É a fé que atravessa distâncias, que persiste mesmo quando as evidências parecem desfavoráveis. Então, nesse tempo de Quaresma, deixemos que nossa fé seja um testemunho vivo, que ultrapasse as barreiras da dúvida e inspire aqueles que convivem conosco. Que a palavra de Deus ressoe no nosso coração com força, nos ensinando sempre a crer, mesmo sem ver. Paz e bem. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morreste por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino do céu.